Quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. As quintas-feiras é mistério no nosso programa voltarmos no tempo, passearmos pelos boulevards da tradição da Igreja, da sua memória, da sua evolução dogmática. E tudo isso porque a Igreja registra um tesauros imenso que nós chamamos normalmente de o período patrístico ou os estudos patrológicos. Assim como Israel teve os pais, Abraão, Isaque e Jacó, a Igreja tem também, junto aos apóstolos, e sobretudo no período subapostólico, até há uma discussão sobre o limite, alguns acham que foi até o século VIII, outros não, enfim. Eu, por exemplo, não tenho dúvida que o Papa falecido, nosso saudosíssimo Bento XVI, é no século XX um padre da Igreja. Isso é fundamental. Depois, é claro, nós vamos mergulhar também numa memória que passou semana passada, um pouquinho despercebida, porque não tive como fazer alusão, que é a festa de São Barnabé. São Barnabé é um personagem que conhecemos graças aos Atos dos Apóstolos. Ele é primo de São Marcos, é ele quem redescobre São Paulo e o leva até São Pedro, São Tiago e outros, porque ele o busca longe e o traz para reencontrar-se, ser admitido definitivamente pela autoridade de São Pedro. São Paulo chega a tentar desmentir isso, mas é bobagem. Nós sabemos muito bem que, de fato, sem o aval de São Pedro, ele não teria o aceitamento que teve, a aceitação que teve entre os escritos do Novo Testamento. Ele vai trabalhar com Paulo até um certo ponto e depois vão se separar. Ele, então, volta à sua origem, que é a ilha de Chipre, com um cristianismo muito antigo. Eu gostaria de fazer-vos ouvir uma homilia do século IV, dos tratados sobre o Evangelho de São Mateus, de São Cromácio. Esse nome de origem grega, né? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilhe para todos que estão na casa. O Senhor chamou seus discípulos de sal da terra, porque eles deviam dar um novo sabor por meio da sabedoria celeste aos corações dos homens que o demônio tornara insensatos. E também os chamou de luz do mundo, porque iluminados por ele, verdadeira luz eterna, tornaram-se também eles luz que brilha nas trevas. O Senhor é o sol da justiça. É, por conseguinte, com toda razão, que chama aos seus discípulos luz do mundo, pois é por meio deles que irradia sobre o mundo inteiro a luz do próprio conhecimento. Com efeito, eles afugentaram dos corações dos homens as trevas do erro, manifestando a luz da verdade. Iluminados por eles, também nós,
Passamos das trevas para a luz, como afirma o apóstolo Paulo. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E noutra passagem, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Com efeito, diz também São João numa epístola sua, Deus é luz, e quem permanece em Deus está na luz, da mesma forma como ele próprio está na cruz, na luz. Portanto, uma vez que temos a felicidade de estar libertos das trevas do eu, devemos caminhar sempre na luz, como filhos da luz. A esse propósito, diz ainda o apóstolo: vós brilhais como astros no universo, conservai com firmeza a palavra da vida. Se não procedemos assim, ocultaremos e obscureceremos com o véu da nossa infidelidade, para prejuízo tanto nosso como dos outros, uma luz tão útil e necessária. Eis o motivo porque incorreu em merecido castigo aquele servo que, recebendo o talento para dar juros no céu, preferiu escondê-los e depositá-los no banco. Assim, aquela lâmpada resplandecente que foi acesa para a nossa salvação deve sempre brilhar em nós, pois temos a lâmpada dos mandamentos de Deus e da graça espiritual que se refere a Davi. Vosso mandamento é uma luz para meus passos, é uma lâmpada em meu caminho. E Salomão também diz acerca dela: o preceito da lei é uma lâmpada. Por isso, não devemos ocultar esta lâmpada da lei e da fé, mas colocá-la sempre no candelabro da igreja para a salvação de todos. Então gozaremos da luz da própria verdade e serão iluminados todos os que creem. Esse belo texto irradia a figura de São Barnabé, um homem humilde e consagradíssimo à igreja. Um homem que soube, por obediência ao Espírito Santo, como introduzir São Paulo no seio mesmo da Igreja Apostólica.